tema é: um Deus amoroso não permitiria o mal. Porra, o povo fica brigando, cara. As tiazinhas estão brigando aí também. Não quis ser delicada. Boa sorte. Obrigada. Assim. Não, pô. Diz assim só. Ah, mas é fácil. Jesus não vai explicar. Prazer, João. Sou estudante de filosofia. Ah, que legal, cara. Inclusive, quero até agradecer pelo convite que eu recebi de um professor que me indicou para cá, né? Que massa. Bom, é interessante, inclusive, a gente ponderar a questão do que de fato se trata o mal, né? Boa. Normalmente nós costumamos relacionar o mal estabelecendo, por exemplo, um status ontológico ao mal, que eu acho que inclusive é um problema a ser tratado. Eu acredito que o mal deve ser interpretado a partir, né, de uma interpretação feita de Agostinho, em que o mal é uma privação de bem. Essa privação de bem consiste, né, na liberdade humana. Por exemplo, nós temos, ao longo da nossa vida, inúmeros bens. Então eu tenho um bem que pode ser talvez inferior e um bem, né, superior. Quando eu escolho um bem inferior e eu tenho a possibilidade de escolher o bem superior, vai ter um grande problema que eu vou consistir numa má escolha, né? Exemplifica para mim, João. Vamos lá. Eu tenho a possibilidade, por exemplo, de salvar uma vida, né? Vamos supor, tá lá no trânsito, vem um carro e quer passar por cima, né? Eu tenho duas escolhas aí. Ou eu me omito, né? Que no caso também é uma opção, ou eu vou tentar salvar a pessoa, né? De um atropelamento, por exemplo? Isso, de um atropelamento. Quando eu vou lá e salvo essa pessoa, eu cometi o quê? Um ótimo bem, né? Tanto que a própria palavra ótimo, do latim optimum, quer dizer, né, algo superior, né? Então, se eu salvei essa pessoa, eu cometi um ótimo bem, né? Um bem superior. Se eu me omiti, eu também escolhi um bem porque eu quis salvar a mim, eu quis preservar a mim e nem quis ajudar a outra pessoa porque eu poderia me arriscar. Mas eu tive uma má escolha. É um bem menor, então. Então, a escolha ruim consiste num bem menor. E onde está Deus aí? Deus está na totalidade das coisas. Todas as coisas foram feitas por bem, né? Tanto que isso está explícito na própria narrativa do Gênesis, né? Deus fez todas as coisas e todas as coisas foram boas. Só que nós temos a questão da liberdade, né? E Deus, como perfeitamente bom, né? Ele permite o homem a ter a sua escolha. Eu entendo o seu argumento, é interessante. As pessoas podem fazer escolhas egoístas, ruins, de forma a prejudicar terceiros. O problema, de acordo, por exemplo, com William Rowe, um filósofo, não sei se você o conhece, é que existe o mal ou o sofrimento desnecessário, inútil, injustificado. Por exemplo, uma doença que acomete um recém-nascido e ele acaba com poucos dias de vida não estando mais entre nós. Que tipo de bondade, que tipo de justificativa maior existe, por exemplo, nesse tipo de dor de um recém-nascido que não suportou aquela doença e morreu com poucos dias? Existe também vários tipos de dor ou de sofrimento no reino animal. Imagine um cervo que acaba ficando preso durante um incêndio florestal e fica por 10, 12 horas agonizando de dor até morrer. Então você encontra muito sofrimento que não se justifica quando a gente pensa nessa ideia de um Deus benevolente, todo-poderoso, que poderia evitar esses tipos de sofrimento desnecessários, até mesmo desastres naturais que não envolvem também o livre-arbítrio ou escolhas que as pessoas acabam fazendo que não são tão boas assim. Sim, eu acredito que essa objeção, né, ela deveria ter uma distinção entre aprovação e permissão, né? Uma coisa é algo ser aprovado e outra coisa é ter essa permissão, né? Porque, por exemplo, quando há aprovação, há de fato um consentimento, né? Só que, na verdade, o que acontece, né? Que é, inclusive, a pergunta que eu queria fazer, né? Para você. Se o mundo sem mal exigisse um mundo sem liberdade, você preferiria viver num universo de autônomos éticos, onde ninguém erra, mas ninguém ama de verdade?
E se não, por que culpa de Deus por permitir o preço da liberdade? Valeu, meu Valeu. caro. Ele fez uma frase interessante ali, uma pena que não deu tempo de ser discutido, mas foi interessante ali. Fala mais depois. Beleza. Olá, prazer. Prazer é meu, eu sou Débora. E aí, Débora, o que você acha desse tema da existência do mal, do sofrimento desnecessário? Você acha que isso é compatível com a existência de um Deus todo-poderoso, onisciente, sumamente bom? Eu acredito que a gente tem que ir para um outro lado de interpretação do Deus que você está trazendo. Tá. Eu acredito que nos últimos anos, inclusive com linhas da ciência mais mística, vamos dizer assim, nós conseguimos compreender que tem a experiência humana do corpo, a experiência do conteúdo almático e os assuntos do espírito. Quando nós justificamos, por exemplo, algo que é muito sofrido como um bebê nascer com uma doença e desencarnar em pouquíssimo tempo, se nós não tivermos uma base de interpretação até das escrituras, e eu sei que alguns dos meus colegas podem até discordar de mim, do que é e todas as interpretações de cada experiência pessoal com Cristo, né, além de qualquer religião. Se eu não considerar um campo prévio de informações, inclusive da família que está recebendo esse ser, a gente acaba caindo num loop sem sentido. Faz sentido? No sentido de a gente não ter uma resposta que dê sentido àquele sofrimento, a gente fica, por quê? Parece injusto que isso tenha acontecido logo comigo ou com a minha família. Seria Também. essa busca de uma resposta e... E também da falta de humildade de achar que assuntos tão profundos vão ser descobertos e perceptíveis para consciências como nós ainda temos hoje na Terra. Nós temos, então, uma limitação intelectual para entender essas Mas grandes questões morais. não racional. Provavelmente sim, né? Provavelmente ainda não somos capazes de fazer essa compreensão. Como acaba sendo trazido nos campos da nossa discussão. Por exemplo, quando você traz que você não encontrou Deus até os 15, eu sugeriria, e é com muito respeito mesmo para qualquer pessoa, que inclusive é o que eu faço com os meus 31, que eu precisei e tive poucas dessas experiências místicas que talvez você esteja procurando. Porque se você achar que encontrar Deus é você entrar em estado de graça e ter uma grande visão, ou um ser se materializar na sua frente, você pode até ter isso em algum sentido e nem ser um encontro com Deus assim. A percepção do que é o campo do divino em qualquer religião, em qualquer perspectiva que não exclui a história do Cristo e a história de qualquer outra posição regional ou não, também vai trazer um pouco mais de conforto para o tempo e espaço que nós estamos vivendo de desenvolvimento da consciência humana. Quando o Cristo, e vou abrir espaço, percebi que você tem alguma coisa para dizer, quando o Cristo veio aqui, no meu ponto de vista, e começou esse trabalho de ascensão da nossa consciência de novo, já que quando ele chegou e encarnou o Código Cristo, Jesus, que se fez Cristo aqui na Terra, e encarnou o código crístico, que é uma frequência altíssima de percepção, ele disse, sigam os meus passos e vocês ainda farão obras maiores. E até lá, família por família, ou clã por clã, história por história, tem todo um caminho de depuração da consciência para talvez justificar até as diferenças de alguém que aos 15 pode encontrar esse campo que você pode estar buscando e outra pessoa aos 80 ainda não. E não invalida a experiência da percepção do que é a vida humana e o encarnar aqui na Terra. Eu acho que você acabou indo para um tema adjacente que tem alguma relação. A gente pode falar sobre milagres depois, por exemplo, e experiências anômalas. E eu já tive, experiências anômalas. A minha bisavó já apareceu para mim depois que ela morreu, por exemplo. Eu já me vi deitado na minha cama enquanto eu meditava. Porra, que foda, hein? Um ateu tem uma experiência assim. Incrível, hein? Só que estudando psicologia, posteriormente neurociências, eu encontrei explicações alternativas para essas experiências incríveis, que muitos acabam interpretando como milagrosas, sobrenaturais e assim por diante. Mas eu não entendi ainda o que isso tem a ver com a existência do sofrimento, porque eu não vejo uma conexão tão clara entre o que você falou e o problema que eu trouxe. Os conteúdos da alma que são corrompidos de consciência, que é o que nós estamos caminhando para chegar a tocar a frequência crística, como eu disse, pode ser que alguém veja alguém até um espírito real e realmente isso não seja configurado para essa pessoa uma experiência com Deus ou com Cristo. Mas justificaria que, dentro desse conteúdo almático, os próprios corpos densificariam experiências que vão
demonstrar o quanto as consciências são corrompidas, o que não é errado. E não é nenhum sofrimento de punição, como algumas pessoas podem interpretar. Mas a gente vai para uma discussão mais profunda da experiência por si só da encarnação, não só no período de que nós estamos aqui, mas as relações entre as pessoas, o que acontece antes e depois dessa alma ter encarnado aqui, as relações e a experiência dos pais que receberam essa criança no primeiro exemplo. A gente pode ir para outro nível de interpretação do que achar que existe um Deus benevolente que está decidindo a vida dos outros, porque isso também não é real. Então eu acho que você está dizendo que a gente só não sabe, no final das contas. Não foi o que eu quis dizer. Mas obrigado. Valeu, Débora. Eles falam muito pouco, né? Não dá pra ter uma ideia, assim. É muito limitado esse debate. Mas vamos lá, né? Cansativo isso, viu? Desempate ali. Como é que você chama? Caio. Caio, prazer. Como é que tá? Tudo ótimo. Daniel, sendo bem sincero, se eu dissesse pra você que eu tenho uma resposta clara em relação a isso, eu acho que eu não estaria sendo sincero. Eu acredito que é uma questão demasiadamente complicada e não é necessariamente por ser difícil que necessariamente a gente não possa fazer ela. Eu acredito, assim como também fala em Provérbios, que Deus mesmo fala que ele tem mistérios e a glória dos reis é justamente desvendar esses mistérios. Então eu acredito que a fé, ele permite esses questionamentos. Inclusive, tem um livro da Bíblia chamado Eclesiastes, você deve ter entrado em contato, que me impressiona porque Salomão ele trata justamente de todas as questões. Ele vê que muitas vezes os maus eles estão reinando numa posição que os bons deveriam estar, assim como os bons eles estão ocupando posições que não fazem jus à sua bondade ou ao seu caráter. Então, levando em consideração que o tempo já está acabando, o que eu poderia dizer para você é que apesar dessas incertezas, eu acredito que ainda assim é possível acreditar em Deus, mesmo sem ter todas as respostas. Acredito que é muito difícil trazer uma prova que talvez seria irrefutável para você, porque isso mesmo seria contraditório ao princípio da fé. A fé, eu acredito que ela vem justamente com a finalidade de preencher essa lacuna que o conhecimento ele não consegue alcançar, e talvez seja uma resposta que, independentemente de você ser ateu ou cristão, a gente não vai ter até o fim da nossa existência. E nem por isso a gente deva deixar de filosofar a respeito dessa situação. Que legal. É uma parada sem resposta, né? Se existe, se não existe. É difícil, né? Eu acredito que exista, sim. Eu acredito que exista, assim, uma inteligência cósmica que está por trás de tudo, né? Porque, pô, parece que tudo está encaixado, água, nós precisamos da água para beber, né? Nós precisamos da terra para cultivar, né? Como é que o negócio cresce, né? Você coloca uma semente ali na terra, aí, pô, aquilo ali vira uma árvore, cara. Não é muito louco? Né? Será que isso tudo vem do nada? Ou sempre existiu isso? Né? É complicado, né? Parabéns pela honestidade intelectual. Tem questões que são difíceis mesmo. Valeu, meu caro. Terceiro tema é: a Bíblia não é a palavra de Deus. Prazer, como é que você chama mesmo? Tamis, me chamo Tamis. Tamis. Isso. Prazer. Daniel, gostaria de começar te ouvindo. Por que a Bíblia não é a palavra de Deus? Eu acho que tem vários caminhos para a gente pensar sobre isso. Por exemplo, no meu canal, eu já recebi vários historiadores do cristianismo que explicam como as escrituras foram corrompidas ao longo do tempo, como várias passagens que estão presentes ali não estavam provavelmente nos originais, então houve muitas deturpações textuais, a ponto de, por exemplo, Bart Ehrman, um crítico textual, ter tido sua fé balançada. Poxa, eu não posso confiar mais nas escrituras. Assim, né? Ela disse lá no começo do vídeo, né, sobre a defesa de Deus. Deus precisa ser defendido? Realmente ele precisa de nós, seres humanos, que somos medíocres, que somos cheios de falhas, né? Deus precisa ser defendido por nós? Por que ele precisa ser defendido por nós? Boa pergunta.
porque no final das contas eu não sei o que os autores escreveram originalmente, mas tem um aspecto que eu acho ainda mais importante do que esse, é que na Bíblia a gente encontra muito sangue. Tem muitos comandos divinos, para usar uma expressão do filósofo Wesley Morriston, para, por exemplo, que o povo de Israel cometesse genocídio, matasse os amalequitas, por exemplo, os cananeus, incluindo crianças. Então, quando a gente vê esses tipos de coisa, ou os homossexuais que deveriam ser executados, é tanta coisa triste que a gente encontra ali, tudo bem que tem as coisas legais também, mas as coisas tristes e deploráveis, às vezes alguns rastros de machismo também podem ser encontrados ali, Deus legitimando a escravidão, que, cara, se Deus fosse sumamente bom, ele passaria esses tipos de comandos, ele legitimaria tanto ódio assim, não parece compatível. Entendi. Vamos lá. O primeiro erro do cristão é entender que a Bíblia é só um livro de regras e práticas da fé. A Bíblia também é uma contação da história, ela também é uma narrativa. E muitos desses episódios que a gente vê de sangue, de guerras, de tomada de territórios, são episódios que a gente vê no curso da história não só relacionado ao povo bíblico. Isso está relacionado com a cultura inserida em si. E naquela época, para uma nação crescer, para uma nação prosperar, infelizmente ela tinha que recorrer a invasões, a guerras, a saque. Ou seja, de lá pra cá nada mudou, né? A coisa continua assim ainda e estamos aqui, né? Dentro de uma bola gigante no universo, rodando em torno do Sol. E tamo aí, né? Brigando com o outro.